Aleluia. Vou pegar essa outra Bíblia preta. Você me entrega aqui, irmã Sandra, por favor. Muito obrigado. Hoje eu vim com a minha Bíblia de guerra, minha Bíblia de casa. Então, irmão, eita, essa Bíblia aqui, Bíblia do guerreiro, já está tudo apagado, porque é desde que eu comecei a guerrear, criança, aleluia. Que a guerra começa quando a gente nasce, né? Na barriga da mãe tá tudo certo, a hora que a gente nasceu já chora, porque já começa a prova, meu Deus. Mas é uma prova boa, né? Porque a gente sabe para onde a gente está indo. Crente que sabe para onde está indo não reclama da guerra. A nossa única preocupação é quem vai estar com a gente, porque a gente sabe que se Deus vai estar, a gente vai. Se Deus vai estar junto, irmão, eu vou feliz. Amém? Diga assim para o seu irmão, meu irmão, Deus está contigo, no meio de qualquer guerra. Então começa a se alegrar em nome de Jesus. Glória a Deus, às vezes a gente está... Glória a Deus, aplauda mesmo. Você tem que ficar feliz mesmo. Aleluia. Porque a gente não percebe que às vezes depende muito de uma atitude nossa também. Às vezes a pessoa liga e fala, pastor, preciso de uma oração, vem orar por mim. Eu falo, amém, irmão, eu vou. Mas você tem se levantado, irmão? Porque se você continuar no chão, o diabo vai continuar fazendo o que quer com você. Pode vir qualquer um orar por você, pode vir o sumo sacerdote, não sei das quantas, com os maiores títulos, cheio do Espírito Santo. Se você quiser continuar prostrado, ninguém te levanta. Então nós precisamos entender acerca das nossas atitudes, daquilo que nós temos feito para que nós continuemos a caminhar aquilo que o Senhor entregou na nossa mão, continuemos a percorrer aí atrás daquilo que Deus colocou na nossa mão, porque eu sei que Deus tem um sonho e tem um propósito para o teu coração. Eu sei que Deus tem algo precioso para cada um de nós. Tem pessoas que já conhecem a Deus, já reconhecem que estão perseguindo isso que o Senhor colocou. A Bíblia fala sobre essa jornada que nós temos de fé, em busca do prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. E tem gente que ainda não sabe, mas que existe um percurso, aí existe. Tem gente que fala, pastor, minha vida, eu acho incrível, porque os amigos mais assim que eu conheço, que não são tanto da igreja, digamos, não tem tanto esse costume de vir para a igreja, né? Eles falam assim, pastor, mas minha vida está muito boa. E pra quê, né? O povo vai pra igreja, eu só escuto falar de sofrimento. Toda palavra é uma palavra de você vai vencer, mas eu já venci. Tem gente assim, você acredita, meu irmão? E tá tudo bem, eu falo, glória a Deus, irmão. Se você já venceu, aleluia. Porque o crente também, ele se acostuma o tempo inteiro. Só é crente se estiver caindo, se estiver prostrado. Se estiver tudo bem, não é. Não, irmão. Tem época que você tá bem, você fala, amém. Eu venci, o Senhor me deu uma vitória, eu tô bem nessa época. E aí alguns amigos falam, pastor, mas eu tô bem. Na igreja parece que a palavra é só para quem tá mal. Eu falo, irmão, aí eu vou mostrar, irmão. A Bíblia diz que todos nós estamos em busca do prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Quando nós começamos a reconhecer isso, nós começamos a entender que há alguns princípios que são inegociáveis, que a gente não pode quebrar, e que há algumas coisas que precisam ser aperfeiçoadas em nós. E é aí onde nós começamos a perceber aquilo que precisa ser melhorado. E é aí onde nós começamos a ter um problema. Não é que você está passando por uma separação, não é só que você está passando por uma doença, não é isso. Mas quando nós começamos a reconhecer quem nós somos, nós começamos a buscar mais a Deus para que Ele possa nos aperfeiçoar e nos fazer parecidos com Ele. Então não importa quanto dinheiro você tenha, se no seu casamento está tudo bem, existe algo que Deus ainda quer fazer na sua vida que é extraordinário. Você pode ficar no raso ou você pode ir para o mais profundo, é você que decide. Mas existe um nível mais profundo em Deus que você pode conhecer. E quando você começa a reconhecer isso, você começa a ter que buscar mais, a entender mais, a estudar mais, para que de fato você possa ser cheio dele. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? E por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Por quê? Você já se fez essa pergunta? Eu quero ser cheio. Às vezes a gente vai no automático. Se a igreja diz amém, a gente amém. O pastor está dizendo, quem está dormindo aí? Aí o irmão, amém, porque vai junto com todo mundo, né? E às vezes a gente é assim, a gente vai no automático. A gente precisa começar a reconhecer qual é o nosso propósito. Por que a gente está aqui? Por que a gente está levantando a mão? Por que eu estou dando glória a Deus? Por que eu digo aleluia? Qual que é o sentido disso? Será que eu não deixei de buscar a Deus e de servir a Deus para estar somente inserido numa comunidade? Será que eu não estou fazendo porque todo mundo está fazendo? Será que o meu propósito está realmente certo? E aí é onde a gente começa a se questionar e começa a movimentar e começa a perguntar a Deus, começa a me aperfeiçoar e começa a me melhorar. Porque aí onde está? O nosso propósito, o nosso coração, a gente precisa estar ligado em Deus e naquilo que Ele quer para nós. Então hoje nós vamos sair do automático, amém? Hoje nós vamos entender um pouco mais daquilo que Deus quer de nós para que nós possamos alcançar o prêmio que Ele já preparou para nós, porque eu quero. Eu falo, Senhor, eu já te conheço em partes, mas eu quero conhecer no todo.
É impossível conhecer Deus no todo? Meu irmão, eu quero. Se é impossível, eu não sei. Ele que me diga e Ele que me ajude na caminhada, mas eu quero mais desse Deus. Porque eu entendo que eu sou um peregrino nessa terra, Tatá. Eu estou aqui só de passagem. O meu lugar é o céu, o meu lugar é perto do Senhor. Então eu quero conhecer, porque quanto mais eu conheço, mais eu entendo que eu sou vazio e que eu preciso da presença dEle. Mas eu entendo que tem coisas melhores que eu ainda não experimentei. Diga para o seu irmão, tem coisas melhores. Você acha que esse carrão, essa Mercedes é o melhor? Não, meu irmão, tem coisas melhores que isso. Você acha que essa mansão é o melhor? Não, tem coisa melhor que isso. A presença de Deus, ela te preenche de uma forma que nada consegue te preencher. E aí, quanto mais você descobre isso, você fala, caraca, eu achei que aquilo era um prazer, deixou de ser prazer, porque agora eu descobri um maior. Eu achei um bom amigo, hino que o pastor gosta, né? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. A igreja já conhece, né? Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Quem não conhece, irmão, olha, eu vou te falar. Você chegou agora na igreja, né? Coloque aí, Jesus o bom amigo, para você pesquisar depois, porque é o hino oficial, a gente vai cantar em vários cultos aqui, amém? Inclusive na vigília que você está convidado, dia 29 é meu aniversário, viu? 29 é meu aniversário e eu vou passar o meu aniversário na vigília. No reteté aqui, ó, cantando, dançando azeite na botija. E vocês estarão aqui, são convidados, amém? Diga para o seu irmão, marque na agenda. Você que está em casa também, já vem, já compra a passagem, aleluia. Já vem para cá. Vamos para a palavra, Atos capítulo 12, versículo 7. Atos 12, 7. Irmão André, eu acho que eu gostei do microfone, viu? Aqui você, é bom você dar um movimento. Gostei desse negócio aqui, acho que nós vamos ficar com isso, hein? Atos capítulo 12, versículo 7. Quem encontrou diz amém. Pastor, eu não sou The Flash. Os irmãos já encontraram. Ligue aí a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia. Quem tem Bíblia impressa, levanta aí para eu ver. Só para eu fazer aqui uma enquete. Tá? Só fazer uma enquete. Pegou a minha, né? Você não é mais crente por isso não, viu, irmão? Vigia. Não é mais crente por isso não. Mas é bom você ter. É bom você ter, porque o seu estudo da palavra, quando você pega a Bíblia, ela é diferente. O celular, às vezes, a gente perde o foco. Ontem eu fiquei à noite estudando a palavra, eu peguei a Bíblia e falei, eu não vou mexer no celular e não vou pesquisar nada. Quem vai me revelar é Deus. Pronto. Deu uma de doidão. Deu uma de doidão. Aí fui pegar a Bíblia, fui estudar e tal. Eu falando, Senhor, como faz a diferença, né? A Bíblia é um símbolo muito forte. Quando você tem a Bíblia perto, ela é um símbolo muito forte. Então não deixe de estudar a palavra através da Bíblia. E diga para o irmão que está do lado, me dá uma Bíblia de presente, irmão. Que ele já veio hoje, ele já vai te presentear, glória a Deus. Atos capítulo 12, verso 7, quem encontrou diz amém. Vamos lá, porque eu coloquei aqui, mas eu quero que você aprenda a procurar. Aleluia. Atos 12, 7 diz o seguinte: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O que foi que caiu? O que foi que caiu, igreja? Pode voltar. Apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou. O que é que brilhou? E o que foi que caiu? E o que foi que ele disse? Depressa, depressa. Pastor, o que Deus quer falar comigo através dessa palavra? Não é possível. Diga amém. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, traz uma revelação poderosa da tua palavra. Senhor, que não seja a minha boca, não seja a minha voz, mas a tua. Senhor, vem trazer aquilo que o Senhor quer nessa manhã, Pai, que todo mundo consiga entender com os ouvidos espirituais aquilo que o Senhor quer tratar. Nós te agradecemos pela tua presença, Pai, te entregamos o centro de tudo, em nome de Jesus. Amém? Deixa esse versículo 12, 7, por favor, aqui na tela, para que os irmãos possam ver o tempo inteiro e que eles possam se lembrar daquilo que nós estamos falando. Dentro desse contexto, Pedro estava preso. Diga, estava preso. Pedro preso. Aleluia. Pedro estava preso. Pedro estava preso dentro desse contexto. E vem um anjo, diz que brilha uma luz naquele lugar. E ele diz, se levante. E ele se levanta e as algemas caem. E o Senhor me trouxe uma revelação hoje, essa palavra. Porque eu preguei da última vez sobre a oração da igreja, nesse momento em que Pedro estava preso. Eu não vou conseguir falar Pedro estava preso não, irmão. E aí eu preguei sobre isso e o Senhor me trouxe uma revelação muito forte, enquanto eu estava lendo sobre essa mensagem. O Senhor falou o seguinte, olha só o que aconteceu. O anjo chegou e falou, se levante.
E Pedro, ao invés de olhar para o anjo e falar assim: Senhor, mas como eu vou levantar? Tem um monte de corrente na minha mão, tem um monte de dificuldade que eu estou passando, tem um monte de coisa acontecendo, eu não sei o que fazer na minha empresa, eu não sei o que fazer na casa, tem um monte de situação. O anjo diz: se levanta. E ao invés dele questionar, ele só se levanta. E aí as correntes caem. O problema é que às vezes a gente fala: Senhor, quebra primeiro essa corrente que depois eu levanto. Deus está te dizendo essa manhã: primeiro você levanta, depois as correntes vão cair. Essa manhã Deus está dizendo para você: começa a se levantar. Começa a se levantar. Pastor, mas eu estou cansado. Às vezes a gente precisa de um esforço extra. Eu sei, irmão. Tem dia que eu falo: meu Deus. Ontem a gente estava fazendo aqui o mutirão. Eu sentei ali atrás. O pastor Valmor estava arrumando ali as coisas. Estava o Gabriel ali do lado. Eu sentei ali atrás. Eles começaram a falar. Todo mundo animado, fazendo não sei o que. E eu pensando em mil coisas. Pensando no irmão que está passando pela prova. No outro que me pediu conselho. Que eu tinha que sair mais tarde para orar pelo outro. Que tinha a palavra de hoje pela manhã. Um monte de coisa na empresa. E aí começaram a me contar. Pastor, isso, aquilo. Eu botei a mão assim na minha cabeça. Você viu, tá de prova, né? Sentei assim. Aí falou: que cara é essa, irmão? Meu pastor. Bateu assim um vento de: meu Deus, o que farei agora? Meu Deus, o que diremos nós acerca dessas coisas? Direi que estou triste? Direi que estou abatido? Não, a hora que eu botei a mão na cabeça, logo depois você se levanta e diz: o que diremos nós acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a hora que eu desanimo, e que se eu sento na cadeira assim falando: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu me lembro dessa palavra e digo: beleza, eu estava sentado e prostrado, mas agora eu digo: se Deus é por mim, ninguém vai ser contra mim. Eu vou ficar de pé, porque quando eu estou de pé, as correntes caem. E enquanto eu estou de pé, não tem nada que subsista. Aquele crente que cai, sabe aquele que cai 7 e se levanta 8, irmã Lucinha? Igual a irmã Lucinha. Meu Deus, por que hoje esse choro todo? Você não sabe. Irmã Lucinha é uma bênção, a gente ama ela demais. A irmã Lucinha chegou aqui em São Paulo há algum tempo atrás, e ela invadiu o nosso coração de uma forma que não tem como. E ela começou a vir na igreja, a louvar aqui com a gente. E toda vez que esse sorrisinho dela estava lá em cima no café da manhã, a gente dava risada. E ela vinha cantar, e ela foi a percussora dos corinhos de fogo, canela de fogo aqui na igreja. É, irmão, antes, irmã Lucinha, a gente era sofisticado. Era igreja simples, mas não tinha essas coisas não, esses negócios assim. A senhora chegou invadindo, e o negócio tomou conta, e foi lindo o que Deus fez. E a irmã Lucinha vem lá de Fortaleza, no Ceará, que é um lugar lindo, maravilhoso, mas ela mudou. E ela passou por várias situações já na vida dela, na família, com os filhos, com os irmãos, com várias situações bem difíceis. Ela é uma guerreira vencedora, que chegou até aqui pela mão do Senhor. E o testemunho dela é muito forte. Deus já levantou ela um monte de vezes. E quando eu via ela aqui, com um sorriso no rosto, a gente sempre falava sobre isso, né? Animada, ela chega num lugar, ela fala: tudo tá bom, eu não tenho tristeza não, pastor. Eu não tenho desânimo não, tá tudo bom. E quando ela contava a história dela, eu digo: meu Deus, como? Como? Com tanta situação difícil? O que diremos nós acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ela se levantava, parecia Deus dizendo isso o tempo inteiro: aquele que está comigo se mantém de pé. Aí a irmã Lucinha só na alegria aqui o tempo inteiro: pastor e tal. Aí agora ela recebeu a notícia: vai voltar para Fortaleza, né, irmã Lucinha? Por um tempo, aleluia. Se Deus quiser que ela fique lá, amém. E nós sentiremos muita saudade. É por isso que houve um chororô aqui agora, né? Alguns repararam que não conhecem e ficaram: o que foi, irmão? A irmã é uma cirurgia, né? É uma luta que ela está enfrentando. Ela vai voltar, e aí nós da igreja vamos ficar como? Saudade absurda. A saudade grande. Mas a gente vai também, né, irmã Lucinha? Diga que não, viu, para você ver. Mas é assim, quando nós estamos com o Senhor, a gente começa a entender que a nossa postura, a nossa posição, ela é diferente. E Pedro, eu não sei se vocês sabem, mas Pedro, ele era alguém meio difícil lá no começo. A gente sempre fala sobre o temperamento de Pedro, porque Pedro é meio explosivo, Pedro é questionador, Pedro quer saber de tudo, Pedro discute. Você conhece alguém assim, irmão? Cuidado ao olhar para quem está do lado, porque pode ser que tenha um problema na sua casa. Vigia nessa terra, não queremos problema. Mas Pedro é meio questionador. Pedro sempre perguntava muito enquanto Jesus caminhava com ele. Pedro era aquele da confusão, Pedro era aquele que entrava: o que é, meu irmão, tá tendo um problema? Vamos lá que eu vou socar esse cara.
Vamos lá que eu vou bater nele. Eu tenho um amigo assim e eu gosto, viu, irmão? Eu digo, se brincar demais eu vou mandar mesmo. O irmão ia aí te dar uma lição. Aí Deus fala, pastor, não pode. Aí eu volto, né, lembro que Deus tem um chamado diferente, mas a vontade de vez em quando, né, irmão, não vamos ser hipócritas. E Pedro, ele era meio assim, né, ele não passava vontade. Sabe aquela pessoa que não passa vontade? Passava vontade. E quando eu olho para esse capítulo em que o anjo diz, se levanta, e Pedro só se levanta sem dizer nada, o anjo diz, me segue, e ele vai sem... Eu falo, cara, como Deus transforma as pessoas, como Deus muda. E você aí achando que vai ficar a vida inteira ou que não dá, tem como mudar. Tem gente que é tão orgulhoso que acha que nem tem o que mudar. Não, eu sou tão bom. Se Jesus está demorando voltar porque eu já estou aqui. No dia que eu for, ele volta, porque é muita, né, competição. Tem gente que é assim. Acha que já chegou no nível mais perfeito de glória. E há uma diferença daqueles que... Porque tem gente que também é falsa, né? Tem gente que ele finge que ele é bonzinho, mas no fundo ele não está se deixando ser transformado. E tem gente que ele é brabo, mas no fundo ele está, Senhor, muda o meu coração, muda a minha essência. E a gente vê que Pedro, ele tinha esse desejo de ser transformado por Jesus. Ele tinha esse desejo de ser moldado por Deus. E aí eu li esse capítulo e fiquei impressionado. Falei, cara, Pedro só levanta sem questionar. E aí você vai ler Atos, você lê alguns capítulos antes, Pedro está dando satisfação. Você conhece alguém que não gosta de dar satisfação? Olha para o irmão que está do lado, vê se ele é uma pessoa que gosta de dar satisfação. Veja assim, pergunta, vê se ele é aquela pessoa que gosta de ficar se explicando muito. Eu vi algumas pessoas aqui, né, naquela. É bom que o pastor faz essas coisas que ele já fica conhecendo. Quem é? Tô brincando, gente. E aí ele não gostava muito de dar satisfação. Mas 2 capítulos antes, ele está caminhando por ali e chegam algumas pessoas que já sabiam muito de Deus, que eram do mesmo povo que ele, e perguntam assim, Pedro, fiquei sabendo que você foi na casa de um povo aí que não conhece muito a Deus. O título até do capítulo 11 é Pedro se justifica perante a igreja. Aí os apóstolos que estavam na Judéia, eles vieram e começaram a questionar, Pedro, eu fiquei sabendo que os gentios receberam a palavra, você estava sentado junto com eles, você estava na casa deles. Que história é essa, Pedro? Você estava misturado com aquela gentalha, sabe, aquela laia de gente, você estava lá junto? Que história é essa, homem? Você é um apóstolo de Deus, você é diferenciado. Que negócio é esse? Pedro, há um tempo atrás, sacaria a espada, eu vou arrancar tua cabeça. Agora sua orelha não me escapa, né? Pedro diria assim. E nesse momento que eles começam a questionar, Pedro, você não deveria estar com gentios, você não deveria fazer isso, você não deveria fazer aquilo. Eu acho lindo porque só o título já me mostra que Pedro estava mudando, porque diz, Pedro se justifica perante a igreja. Aí Pedro começou a conversar com eles e a contar o que tinha acontecido. E Deus quer que você comece a ter um pouco mais de humildade, porque tem gente que vai afrontar a bondade, o que Deus colocou no teu coração, e que nesse momento você não vai poder explodir, você vai ter que entender, e você vai ter que começar a agir como Deus quer que você haja, e não como o Pedro antigo que você era. Diga, show, Pedro antigo. Sai em nome de Jesus, Pedro antigo. Porque Deus está te transformando, então a sua fala não é mais como você queria falar, agora é como Deus quer que você fale. E aí Pedro começa a explicar, olha meus irmãos, eu estava orando na cidade tal, ele começa a explicar tudo. Se tem uma coisa que eu não gosto, irmão, isso eu também, acho que a maioria das mulheres também não gostam, mas eu aprendi também a não gostar, é aquela pessoa que conta a história, como que foi lá, a pessoa diz, foi bom. Não, mano, eu quero saber se foi bom, eu quero saber o milagre completo. Que Jesus curou a irmã que estava sentada. Tem gente que fala assim, como foi o seu dia? Foi ótimo, amém. Não, irmão, eu quero um pouco mais de detalhes, por favor. Aí Pedro começa a contar, olha, eu fiz isso, eu fui lá, estava olhando com atenção, aí diz assim, eu ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te Pedro, mata e come, mas eu respondi, de modo nenhum, Senhor. Olha só, uma voz se ergueu e falou assim, Pedro, aquilo que você não fazia, que esses gentios fazem, aquilo que você não comia, se levante e coma. Aí Pedro diz, de modo nenhum, Senhor, pois nunca entrou em minha boca algo profano ou impuro. Mas uma voz se levantou e disse de novo, Pedro, não chame de impuro aquilo que Deus já purificou. A gente se acha demais. Deus fala assim, levanta, que eu não estou perguntando se aquela pessoa é boa ou ruim, eu estou mandando você ir lá e fazer. E você fica, Senhor, mas ela é impura. Senhor, mas eu não deveria, Senhor, fazer isso. Aí Deus está perguntando, você quer questionar aquilo que eu já purifiquei? Se eu estou dizendo que eu vou transformar essa pessoa, é porque eu vou. Se eu estou dizendo que eu vou fazer a obra, é porque eu irei fazer. Aí ele diz, Pedro, vai lá e faz. Aí ele começa a explicar para os irmãos, aí eu fui lá, comi com ele, sentei, expliquei tudo. E não é
que esse povo todo começou a entender a palavra e a se converter? Não é que eles começaram a entender as coisas de uma maneira diferente? Aí depois que Pedro explica tudo isso, olha o que a Bíblia diz, ó. Logo que eu comecei a falar com eles, o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. O que Pedro diz é, o mesmo Espírito, a mesma porção que Deus colocou, na hora que eu comecei a falar, Deus fez descer sobre a vida deles. Sabe o que isso quer dizer? A mesma porção que está sobre você pode descer sobre a tua casa. Pode descer sobre aqueles amigos que você diz, esses aí eu não sei. Aquele povo da igreja, que às vezes você acha que na igreja tem isso, não, irmão. Um que olha para o outro e diz, esse aí eu não sei se eu gosto muito. Os irmãos fingem, faz cara de bobo. Pastor, que é isso? Não existe aqui. Existe em todo lugar. Porque tem gente que a gente se identifica muito e tem gente que é um pouco diferente. Educação é diferente de casa para casa, verdade ou mentira? Às vezes você gosta de comer seu negócio sozinho e tem outra pessoa que gosta de compartilhar tudo. É assim, vem de casa para casa. E quando a gente está em um lugar, a gente precisa começar a aprender com as pessoas, a mudar um pouco, a ser como Cristo mandou que nós fôssemos. Cristo falou para Pedro, eu já purifiquei, então sente na mesa e faça aquilo que eu estou mandando você fazer. E Cristo está dizendo isso para você agora. Se eu já mandei você se levantar, porque vai cair as cadeias, você se levante e comece a obedecer o meu chamado e aquilo que eu estou mandando você fazer. Aí ele vai, come, e no final ele diz assim, o mesmo Espírito desceu sobre eles. Aí ele disse, lembrei-me da palavra que o Senhor disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aí ele fala assim, portanto, se Deus concedeu a eles o mesmo dom que concedeu a nós, ao crermos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? Quem sou eu para me opor àquilo que Deus quer fazer na vida de alguém? Quem sou eu para me opor à luz que chegou na casa de alguém? Quem sou eu para me opor a se Deus disse que vai fazer algo grande na minha vida? Quem sou eu para dizer que não vai por causa das minhas limitações? Dizendo, Senhor, não é possível que o Senhor vai me levar para tal lugar que o Senhor prometeu. Não é possível que o Senhor vai fazer desse jeito. Escute Pedro te ensinando hoje. Quem sou eu para me opor à voz de Deus? Diga para o irmão que está do seu lado, cuidado ao se opor a Deus. Não, diga desse jeito aí, ele vai se opor. Desse jeito, irmão, ele já está se opondo daqui a pouco. Diga assim, quem é você para se opor a Deus? Aí quando eles ouviram essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, depois que Pedro falou com eles, dizendo, então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Muitos vão questionar, mas depois que verem o que Deus vai fazer, vão glorificar a Deus dizendo, se Deus quis que eles se arrependessem e também tivessem vida, quem somos nós para questionar? Muitos vão questionar quando você estiver começando a fazer. Todo mundo que é percussor, que começa a fazer algo, que vai na frente, ele é questionado. Já perceberam isso? Vocês acham que antes de ter essa igreja assim, no domingo, com todos vocês, só gente linda, meu Deus, que povo lindo. Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele é bonito. Eu estou achando todo mundo bonito daqui de cima. Se disser que é feio, irmão, vai para o gabinete do pastor, aleluia. Antes de ter essa igreja assim, nos primeiros cultos, era eu aqui, a gente usava só esse lado, colocava aqui, porque a gente sempre foi limpinho, sempre foi bonitinho. Tinha esse negocinho aqui, a gente sempre foi limpo. Colocava aqui e tinha aqui uns 3 irmãos, era ou não é verdade, Mone? Tinha uns 3 irmãos aqui, nessa fileira aqui, a família da Mone, isso. Eu, a Thay, a família aqui, mais um, Jonas, a cá, pronto, acabou. Mas irmão, o fogo descia, meu Deus. E assim a gente foi fazendo. E muita gente, mas que história é essa? Uma igreja começando em Alphaville, mas como isso? Mas como não sei o quê? Mas como não sei o quê? Olha essas cadeiras, hoje eu vejo um monte de gente linda. E eu falo assim, como Deus é maravilhoso. Porque enquanto você está começando a fazer, todo mundo questiona e duvida e fala, será que Deus está no negócio? A hora que Deus começa a operar e a fazer, todo mundo fala, Deus é Deus na vida deles. Como Deus é maravilhoso. É por isso que você tem que criar vergonha e não ficar parando pelas coisas que os outros estão falando e começar a viver pelo levanta que Deus já falou para você. Não é Deus a corrente do que os outros estão dizendo, Deus a corrente das minhas limitações, Deus a corrente não sei o que, não. Começa a caminhar por fé, por aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Isso me lembra muito aquela mulher que sofria com fluxo de sangue. Quem lembra da mulher do fluxo de sangue na Bíblia? Quem já ouviu falar? E é engraçado porque muita gente achava que estava exposto o tempo inteiro o fluxo daquela mulher. E não é bem assim. Hemorragia, para quem sabe, acontece, a hemorragia, né?
de sair, mas também tem uma hemorragia que é interna, nem sempre está exposto, nem sempre está visível. Não quer dizer que aquela mulher em todo o tempo mostrava aquilo, ela tinha vergonha, mas não é o tempo inteiro que estava um negócio, não é isso. Tem coisas que ninguém vê, mas que está escondida, e que você sabe que tem. Tem coisa que está aí dentro e coisa que Deus precisa curar, que pode ninguém ver, mas você sabe o que está lá dentro do seu coração. Eu queria que nessa manhã, durante essa palavra, você trouxesse à luz aquilo que ninguém está vendo, mas que você sabe que é uma hemorragia dentro de você. Aquilo que a qualquer momento pode te matar, você está deixando lá. Vamos fingir que não estamos vendo? Sabe aquele negócio quando a gente está... Tem gente que é assim, viu? Esse tipo de gente, misericórdia. Você passa na igreja e diz... Na igreja não, né? Outro canto. Você passa no shopping e diz, bom dia. Aí sabe a pessoa finge que não viu? Quando está chateada ou está magoada? Eu não sei porque nunca aconteceu, aleluia. Nós temos irmãos que falam, pastor, eu fingi que nem vieram. Eu digo, quebra Deus. Senhor, desemboca o vaso, Jesus. Eu estou fingindo, estou me fazendo de doido. E tem gente que deixa as coisas dentro do coração dessa forma. Pastor, vamos fingir que eu não preciso arrumar, que eu não preciso organizar. Eu quero que você pense aquilo que você precisa mudar. Esse teu gênio difícil, que você sabe que é difícil. Esse jeito que você responde às pessoas com arrogância, que você pensa que, tá tudo bem. Deus quer transformar isso também. Aquele orgulho que ninguém vê, aquela inveja, aquela coisa no coração que você fala, Deus, eu não sou obrigado a aguentar isso. E Deus está dizendo, eu quero te transformar através disso. Eu quero que você perceba qual é a hemorragia, que ninguém está vendo, mas que pode te matar se você não tiver cuidado. E você começa a se levantar hoje com essa área da sua vida. Como aquela mulher que foi atrás de Jesus, dizendo, eu tenho uma hemorragia e eu sei que eu preciso ser curada. De um lado a gente tem essa mulher que estava sofrendo com essa hemorragia que muitas vezes ninguém nem podia ver. E a gente tem Jairo ali perto, nos mesmos capítulos da Bíblia. Jairo, que era um homem importante, a filha dele estava morrendo em casa. E Jairo chega naquele lugar para falar com Jesus e ele não chega com a posição dele. Olha só, nem sempre a nossa posição nos salva, né? Jairo tinha uma alta posição. Na hora que ele chega para falar com Jesus, ele não chega com um cargo, ele chega como um pai desesperado. Porque às vezes a nossa posição não salva a gente. A gente tem que chegar desesperado falando, Jesus, a minha filha está morrendo. Jesus, eu preciso de você, não importa quem eu sou. Eu preciso da tua mão e da tua misericórdia na minha vida. Ele chega implorando, está visível o problema. Aquela mulher talvez não. Ela chega por trás. Os dois estavam pertinho. Enquanto Jesus estava no caminho, presta atenção. Jesus encontrou com Jairo. Jairo pediu para que Jesus fosse na casa dele curar a filha. Jesus estava indo curar a filha. No caminho, a mulher do fluxo de sangue aparece. Jesus estava indo socorrer um, aparece a outra. Aí ela vem por trás, ela vem calada, vem no silêncio. Um aparece gritando, pedindo atenção, pedindo me ajuda. Tem dois tipos de dores, né? Aquela que a gente expõe que todo mundo sabe o que está acontecendo, e tem aquela que está lá dentro que ninguém sabe. Ele está correndo, porque sempre parece mais urgente aquela que a gente expõe. Sempre parece mais urgente aquele que está falando, mas tem gente que está morrendo por dentro e a gente nem vê. Enquanto tem muita gente gritando, eu estou mal, tem um caladinho ali do lado que você nem sabe. A pessoa está com uma hemorragia que você nem imagina. Só que Jesus, ele sabe de todas as coisas. Aquela mulher chega por trás ali de Jesus, aí ela toca, aí Jesus fala, quem me tocou? Aí os discípulos, porque a gente é muito simplista, os discípulos começam a falar, Jesus, olha o tanto de gente que tem aqui, você tá normal, Jesus? Olha o tanto de gente que tem nesse lugar, qualquer um pode ter te tocado. Jesus sabe, Jesus conhece os seus filhos. Não tem essa, pode todo mundo falar assim, Jesus, mas tem um monte de gente aqui. Não, mas eu sei quem é a Michelle, eu sei quem é a Tainá. Não, eu conheço pelo nome, eu sei quem me tocou. Não vê, pode todo mundo querer abafar a voz dela, pode todo mundo dizer que essa mulher, ninguém pode tocar nela, mas eu sei que ela é minha filha. Aí Jesus fala, quem foi que me tocou? No caminho para Jairo, veja bem, duas situações que eu acho complicadas. Primeiro, que Jairo no meio desse caminho podia falar, caraca Jesus, você quer agora que minha filha está morrendo em casa, você vai parar no meio de uma multidão dizendo quem me tocou? No meio do teu desespero e da tua dor, cuidado para você não diminuir a dor dos outros. Porque você pode estar gritando para Jesus na tua casa, tem gente no meio do caminho que também está morrendo, e você não pode esquecer que Jesus pode fazer na vida de todo mundo, porque Ele pode curar a sua filha e ainda pode restaurar quem precisa ser restaurado. Tem gente que parece que vai para o céu sozinho, irmão. Nós vamos para o céu, em nome de Jesus, essa igreja toda vai subir hoje, amém? Amém? Pastor, eu não sei se eu vou, você vai, irmão.
Tome vergonha em nome de Jesus. Pastor, mas é que eu estou pecando, tem a oportunidade hoje, vigia na terra. Aí a irmã chega lá, toca. Quem me tocou hoje? Discípulo, Jesus tem um monte de gente. Eu sei quem me sai. Aí ele fala, filha. Em nenhum outro momento você vê Jesus falando filha. Só que aquela que todo mundo diz, quem é essa? Aquela que ninguém quer reconhecer pelo nome, que diz essa é a mulher do fluxo de sangue. Aquela que não tem título. Aquela mulher que ninguém quer que Jesus veja, porque ela está sendo incômodo naquele momento. É a única em todo esse contexto que Jesus para e diz, filha. Porque antes de qualquer coisa, Jesus te vê como filha, como filho. Antes de qualquer coisa, Jesus sabe a tua dor, e Ele sabe quando você está tocando, e Ele olha para você e diz, não interessa como os outros te veem. Não interessa se você está escondido. Não interessa o que você acha sobre você. Antes de qualquer coisa, filha, eu estou sentindo o teu toque essa manhã. Filha, eu estou sentindo que no teu coração, caladinho, eu sei qual é a tua dor. Eu sei que tem hemorragia aí dentro que ninguém pode ver, mas eu vejo o que está no oculto do teu coração. Então mesmo que esteja gente gritando, desesperada, eu estou morrendo, eu paro no caminho para primeiro restaurar a minha filha. Ele cura aquela mulher naquele dia. E depois daquele momento ela não é mais a mulher do fluxo de sangue. Ela é em todo esse contexto que eu vou ler a palavra e eu fico procurando filho, filha, 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 filha. Difícil eu ver Jesus falando. Ela, eu me lembro, cara, é a filha de Jesus. É a que Jesus reconhece como filha. Aí Jesus vai, aí ele não para. Ele cura aquela mulher e vai para a casa de Jairo. Fala Lázaro, meu Deus. Você que está em casa, o pastor tem um negócio, às vezes falta menos. E aí ele vai para a casa de Jairo. Chegando lá, a menina, Jesus morreu. Que às vezes parece que Jesus está atrasado. Igual na história de Lázaro. Jesus, se você tivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus, se você tivesse não sei o que. Por isso que a Bíblia fala, aqui nesse capítulo que eu li para vocês, primeiro ele diz se levante, ele diz primeiro creia. Porque quando ele chegou em casa, pareceu que estava morto. E ele falou, sai todo mundo que está aqui fazendo macumba, fazendo... Porque é assim, quando parece que está morto, a gente começa a recorrer para tudo, porque parece que Jesus não tem mais força. Aí a gente vai atrás de tudo que é santo, de tudo que é gente, de tudo que é coisa, porque parece que Jesus perdeu a força. Jesus não perde o controle. Jesus não perde tempo. Jesus sabe a hora de fazer tudo. Ele chega na casa dele, ainda levanta a filha de Jairo, cura, faz a obra, faz sinal, faz maravilha, faz tudo que tem que fazer. E olha o que ele faz em todo esse caminho. Porque Jesus é assim, irmã Michele. Com Jesus não tem essa historinha de atraso, de não deu, de não foi. Não. Enquanto tem alguém de pé, tendo fé, tem um Jesus curando. Porque estar de pé, eu não estou falando de estar de pé fisicamente. Porque às vezes estar de pé está de joelho. Às vezes você está mais em pé do que muita gente, estando em oração, estando de joelho aos pés de Jesus. O estar de pé é você manter a sua fé viva naquele que te chamou. Aquela mulher, ela estava prostrada, se arrastando no chão, mas ela estava de pé aos olhos de Deus, porque ela continuava tendo fé. Estava aqui, ela estava de pé aqui. Todo mundo queria deixar ela no chão. Ninguém queria que ela tocasse, nem os discípulos queriam que ela tocasse em Jesus. Porque às vezes você não pensa que é só no mundo não. Às vezes os próprios amigos que também creem em Deus falam, Jesus, mas quem é Jesus? Mas quem é para te tocar? Mas quem é essa pessoa? É porque o povo não tem paciência. Outro eu estava conversando com um irmão que é uma pessoa hoje que tem uma vida profissional bem sucedida, tudo. Ele falando, pastor, eu quero tirar algumas dúvidas com você. E ele falou, eu estou com uma dificuldade com a igreja. Eu falei, por quê? Nunca veio aqui, né? Eu falei, você está com dificuldade? Estou brincando. Tô brincando, irmão, tem um monte de igreja abençoada, viu, pastores, amo vocês. Ele falou, pastor, tô no dia, por quê? Porque eu vou, pastor, é 50 minutos de louvor, a maioria. 10 minutos de palavra que eu não entendo nada, que a maioria é a mesma coisa de eu ter ido pro curso de coach, porque é a mesma coisa. Eu aprendi só sobre se levantar, não sei o quê. E eu tô indo, tentando, não sei o quê, e é isso, e aí mais 20 minutos de oferta, ele dizendo. Falei, irmão, lá na igreja também tem oferta, hein, vigia. Mais 20 minutos de oferta, não sei o quê, e aí parece que eu queria receber mais de Deus, eu queria mais, eu queria estar ali conversando comigo sobre isso, e falando como que é e tal.
E sobre a comunhão, ele falando, parece que na igreja hoje se formam ciclos de aqueles mais ricos ficam junto com os mais ricos, aí daqui a pouco o pastor só gosta de quem tem dinheiro, aí vai passar do pastor. Eu falei, isso acontece, irmão, porque eu nunca vi em lugar nenhum, meu Deus. Aí ele, acontece, pastor. Acontece, é verdade. E eu dizendo, cara, como nós precisamos estar atentos a nos mantermos de pé naquilo que Deus nos chamou. Porque para se perder é muito fácil, não precisa estar fora da igreja, você pode se perder dentro da igreja. Não venha com essa de, eu estou indo para a igreja domingo, eu estou salvo. Vigia. A igreja é um lugar para você estar com a sua comunidade, se fortalecendo, buscando a Deus, ouvindo da palavra. É um lugar para você servir, para ajudar mais pessoas. Mas isso não te dá certeza de salvação. O que te dá certeza de salvação é poder dizer, como aquele apóstolo abençoado que diz assim, guardei a minha fé, fui até o final, caminhei nessa jornada, permaneci na presença de Deus. Mesmo diante dos açoites, mesmo diante dos problemas, eu permaneci de pé. E toda vez que a igreja permanece, uma cadeia se quebra. Toda vez que alguém continua, uma porta se abre. Toda vez que alguém não aceita ficar prostrado, uma corrente se quebra. A gente tem aqui, a gente falando, cara, os nossos desafios, hoje com mais de 6 meses de igreja, é diferente dos desafios do primeiro mês. É diferente. No começo a gente tinha um desafio, pastor, manda, Senhor, pessoas. Agora é diferente, agora a gente tem que aprender a gerenciar, a cuidar, amar, incentivar essas pessoas. Mudam os desafios. Se eu continuo de pé, essa nova corrente se quebra e eu vou para um novo nível. Mas se eu me prostro diante daquele novo desafio, eu não consigo sair da prisão nunca. Porque eu não sou alguém que se levanta toda vez que acontece uma coisa, eu sou alguém que fica toda vez que acontece um negócio, eu vou e me sento de novo. Falo, Jesus, é mais uma corrente, é mais um problema. Sabe aquela pessoa que vive, tô fraco, eu falei sobre isso no último, a galinha da Angola, tô fraco, tudo, meu Deus, tá ruim, Deus, mais um problema, Deus, mais uma corrente, Deus, mais um não sei o quê. A mulher podia ficar presa nisso também, do fluxo de sangue. Jesus não vai me tocar, Jesus não vai fazer, Jesus não sei o quê. E às vezes a gente repete muito o nosso problema. E a gente tem que começar a repetir o tamanho do nosso Deus. O que Deus já fez por mim? Deixa eu parar para refletir. Quantas vezes Jesus já me tirou de um lugar que eu pensei que eu ia morrer? Quantas vezes Jesus já me salvou das garras de Satanás? Deixa eu lembrar de tantas coisas que Deus já fez por mim. Aí se você consegue dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso, estamos alegres. Eu vou finalizar com Mateus 16, que diz o seguinte. Pois também eu te digo que tu és Pedro, o mesmo Pedro que estava preso. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, que num momento estava na prisão, Pedro, em um momento que Herodes disse para ele, eu vou te matar, eu vou te prender e eu vou te matar. Eu vou fazer uma festa para todo mundo ver o quanto que você vai ser destruído, porque era isso que Herodes queria fazer nesse contexto. Herodes prendeu ele, estava esperando o momento certo de matar ele na humilhação, para todo mundo ver. Mas olha só o que diz em Mateus 16, 18 e 19. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Você entendeu, Tata? Às vezes a gente está numa prisão com um monte de corrente. Mas toda vez que eu me levanto, Deus diz, Rafa, Mone, Tainara, Michele, tu és Pedro. Sobre essa pedra, Bruno, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, se você estiver de pé, não vão prevalecer contra você. E olha o que mais que vai acontecer. Tudo que você ligar na terra, Tata, vai ser ligado no céu. E tudo que você desligar na terra, vai ser desligado no céu. Sabe por quê? Porque todo aquele que entende quem é chamado em Deus, todo aquele que entende a sua identidade, quando fala o inferno tem que respeitar. Quando fala o inferno tem que ouvir. Quando fala tem que parar toda a tempestade. Por quê? Porque eu estou ligado no céu. Agora fica no chão para você ver. Tô orando, não sei o que, não sei o que. Irmão, nem o inferno. O diabo fala, não irmão, você quer uma ajuda para dar falar mais grosso aí, porque o negócio está difícil.
você tem Deus, irmão, você se mantenha. Diga pro seu irmão assim, se mantenha. Assim, tenha postura. Entenda o que Deus te chamou para fazer. Às vezes a gente não quer falar as coisas porque a gente fica sem jeito. Porque a gente fica sem graça. Ai, será que eu digo para a pessoa? Será que eu vou magoar? As nossas mulheres são especialistas em fazer isso. Não tá nem aí se o marido vai ficar magoadinho, não. Ela chega, arrebenta, fala logo o que tem que dizer, né? Seja assim na sua casa. Diga a verdade. Chega assim para quem caminha com você, diga, irmão, você precisa melhorar com amor. Porque se não for com amor também, misericórdia. Vamos levar lá para cima pro terraço, né? Prender uns 2 cultos. Com amor, meu irmão. Cuidado. A Bíblia fala sobre arrogância. Você ainda tem que tratar o seu coração. A Bíblia diz que você pode fazer isso. Se a pessoa não mudar, chame 2 testemunhas e converse de novo. Se não mudar, expulse. Era esse. Antigamente era isso. Misericórdia. Hoje a gente não expulsa não, tá, irmão? Fique em paz. Deus se encarrega disso. Mas converse. Tenha conversas difíceis. Porque cadeias não se quebram se você se acostumar com elas. Cadeias não se quebram se o tempo inteiro a gente disser, tá tudo bem, fica com ela mesmo. Não. Eu não aceito permanecer preso. Não aceito. Se eu tinha a corrente do orgulho, ela vai ter que cair. Se eu tinha corrente de inveja, ela vai ter que cair. Se eu tinha corrente de depressão, de tristeza, de ansiedade, eu creio que meu Deus pode mudar. Você não crê não, meu irmão? Ah, pastor, eu vou na psicóloga, eu também vou, eu gosto, acho uma bênção. Mas eu creio que tem que se quebrar. Tudo. A gente tem que continuar pedindo para o nosso Deus, não se acostume com essas correntes. Você pode ficar de pé nesse momento? Porque eu vejo que, olha aí, ó, você levantou e eu vi barulho de corrente caindo. Meu Deus. Profético. Oi? Oi? Levantou, eu vi barulho de corrente caindo. Misericórdia. Olha para a mão do teu irmão que está do lado. Vê se tem uma corrente nele aí ainda. Diga, você é livre, meu irmão. Diga, não tem corrente te prendendo não. A corrente é sua cabeça. A corrente está aí dentro porque o Senhor já te libertou. Vai cantar a cadeira que se quebrar, é isso mesmo? Dá a mão pro seu irmão que está aí do lado. Só assim a gente pode se acorrentar, só de mão dada, viu, irmão? Aleluia. Nós vamos profetizar esse louvor de que as correntes estão caindo essa noite. E você vai colocar em oração aquilo que tem aprisionado. Você vai colocar no seu coração aquela hemorragia agora que ninguém vê. Você vai fazer uma oração e vai trazer isso para o Senhor em oração agora. Pai, eu sou filho, eu estou te tocando essa manhã. E pode ninguém estar vendo, mas eu sei que o Senhor está vendo. Feche os seus olhos, não olha para ninguém agora. E você vai orar profetizando, cadeias se quebrando. Em nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra quê? Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, eu Ouço cadeias quebrando, eu ouço prisões que se abrem. ouço cadeias quebrando, Toda a cadeia da enfermidade, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. um exército surgiu. Um exército surgiu. Um exército surgiu. É, meu Deus, nós estamos aqui. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu quero convidar você nessa manhã que vai quebrar a corrente essa manhã e vai aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pastor, o que é isso, pastor? Eu tenho que explicar para os irmãos entenderem. A Bíblia diz que você precisa confessar diante dos homens, porque tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Ou seja, se você confessa aqui, o Pai também te reconhece diante de Deus. Mas a Bíblia diz que se você negar aqui na terra, você também será negado diante do Pai. Então a palavra diz que você precisa confessar diante dos homens que Jesus é teu único e suficiente Salvador. Então eu quero convidar você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, para levantar a sua mão onde você estiver, para nós orarmos por você nessa manhã. Se você ainda, pastor, eu nunca em nenhuma igreja falei eu aceito Jesus, nunca aceitei, e eu quero aceitar porque eu não quero ficar distante desse Deus, eu quero ser reconhecido diante do Pai. Se você quer aceitar Jesus, levanta a sua mão agora, porque eu quero orar por você. Levanta a sua mão onde você estiver, levanta aí, porque eu quero conhecer você. Nós vamos mandar um voluntário aí do seu lado para orar por você. Levanta a sua mão bem alto, levanta a sua mão bem alto. Nós temos uma pessoa aqui, é isso? Vai lá um voluntário, por favor, do lado dela. Levanta a sua mão bem alto para nós vermos você. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levanta a sua mão. Nós queremos orar por você. Espírito Santo de Deus, levanta a sua mão. Tem mais alguém? Eu quero aceitar Jesus, pastor. Essa manhã eu quero minha vida diferente. Levanta a sua mão bem alto e eu quero orar por você. Espírito Santo, vocês estão felizes com o que Deus está fazendo aqui essa manhã? Aleluia. Eu vou orar, porque hoje tem festa no céu. Toda vez que uma vida diz eu aceito Jesus, irmão, no céu tem uma festa grande. E é para isso que nós estamos aqui. Eu gostaria de rapidamente, eu vou orar por ela. Você que também quer receber uma oração porque você está com algum desafio na sua vida. Pastor, eu estou com uma hemorragia, eu estou com um problema, eu estou com algo assim. Eu vou orar por ela e logo depois eu quero orar por você. Então se você puder sair do seu lugar e puder ir vindo aqui na frente, enquanto nós oramos, eu quero que você venha, porque nós vamos ungir você, para que essa semana você possa enfrentar os seus desafios. Fica aqui desse lado, você que está vindo para receber essa oração. Eu vou orar por você e eu creio que Deus vai mover o sobrenatural na tua vida. Fica aqui desse lado, eu vou orar por você. Pode ir vindo, distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Senhor, não vale a pena existir distante de ti, Pai. Vem vindo aqui que eu quero orar por você. Mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Espírito Santo, eu quero orar pela tua filha que está te aceitando. Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na vida dela, Pai. Eu vejo o Espírito Santo no mundo espiritual, uma grande movimentação, Pai. Porque eu sei que ela vai ser levantada nessa geração, Pai. Eu sei que ela vai ser usada pelo Senhor de uma maneira extraordinária e sobrenatural. Pai, o inimigo tem tentado enganá-la na identidade dela, Pai. O inimigo tem tentado lançar tristeza, palavras de dúvida ao coração dela. Mas eu creio que essa noite, essa manhã, todas as cadeias foram quebradas, Pai. Eu creio que nessa manhã o teu Espírito foi revelado a ela e ela vai caminhar de uma maneira sobrenatural contigo. Eu quero pedir, Jesus, conduz os passos dela, Jesus. Pai, anda com ela, Jesus, faz com que ela tenha mais certeza da identidade, da fé que o Senhor colocou no coração dela, Pai. Que ela não tenha mais dúvida que ela é filha amada em quem o Senhor tem prazer, Pai. O inimigo tentou dizer que ela não é filha, que não é amada, Senhor Jesus, mas eu creio que nessa manhã o Senhor está reafirmando a identidade dela, Pai. Obrigado, Espírito Santo, entregamos essa vida a Ti, Senhor. Faz da vida dela a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, você pode abrir assim a sua mão, por favor. Todos vocês abram assim a mão e digam comigo. Você que está em casa, se você está aceitando Jesus, diga assim: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida, entra na minha casa e não saia mais de lá. Olhe para mim, Jesus vai trazer um novo tempo para a sua vida hoje. Eu sei que em vários momentos as pessoas não viram aquilo que estava só dentro de você e do seu coração,
Mas hoje o Senhor Jesus te trouxe para curar tudo de dúvida, tudo de dor, tudo de tristeza. E o Senhor vai te levar para um novo tempo, amém? Você pode dar um abraço dela, amor, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Você pode aplaudir bem alto, dar um glória a Deus bem forte. Aleluia, Jesus. Quero orar por vocês agora. Adorar é o que sei.